Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. 2 Coríntios 4, capítulo 4, verso 13, uma vez mais. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos. Guarde esse verso aí, essa parte B no seu coração. Nós cremos e também por isso nós falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós. Amém? Oremos. Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és bom, eterna é a Tua misericórdia e a Tua verdade, Senhor, dura de geração em geração. Estabelece agora, Senhor, o Teu reino que é um reino sempre eterno, o Teu reino que é um reino de justiça e o Teu reino que é um reino inabalável. A Ti, Jesus, e somente a Ti nessa manhã, damos honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, existem algumas maneiras de nós demonstrarmos a nossa fé em algo ou em alguém. Existem múltiplas formas de nós demonstrarmos, de nós passarmos uma mensagem que nós estamos crendo em alguém, que nós estamos acreditando a nossa fé, a nossa confiança em algum projeto, em alguma pessoa, em alguma instituição. E com Deus também é assim. Existem várias maneiras de nós depositarmos, de nós passarmos a mensagem de que estamos crendo em Deus, de que nós estamos crendo naquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas ou prometeu fazer. Uma das maneiras mais triviais e mais comuns, entretanto ela é comum, mas ela não é clara, é uma linguagem subjetiva. Uma das maneiras de demonstrarmos a nossa confiança em alguém é através do investimento. Tudo que você investe, você está passando uma mensagem subliminar de que você acredita, de que você crê, de que você confia. Seja em uma instituição, seja em uma corporação, seja em uma obra ou em uma pessoa. Todas as vezes que você investe algo, você está passando uma mensagem de que você acredita, de que você confia, de que você tem fé naquele negócio. Com relação aos investimentos, é possível fazê-lo de múltiplas formas também. Às vezes nós investimos financeiramente. Quando investimos algo, quando aplicamos um recurso, quando colocamos um patrimônio à disposição de alguém ou fazemos esse investimento monetário, duas perguntas têm que estar no nosso coração. A primeira é, quando se investe, sempre se pensa, o que eu vou ganhar com isso? Esse é o pensamento de um investidor. Todo mundo que investe deve ter no seu coração a rentabilidade, o lucro, o galardão que aquele investimento vai te trazer. Se você tem as suas faculdades mentais preservadas, uma outra coisa que você vai pensar quando vai investir é: qual é o risco que eu tenho em perder o meu patrimônio? Porque ninguém investe para perder. Quando você investe sem esperar lucro, não é investimento, é uma doação. É quando você faz abrindo mão, é quando você dá, quando você entrega. Agora, investimento é diferente. Investimento pressupõe um desejo de rentabilidade, um desejo de ter aquele recurso não apenas preservado, mas acrescido. Então, uma das formas de demonstrarmos para Deus a nossa fé, a nossa crença, é sim o nosso investimento. Quando você investe em um filho, por exemplo, quando você investe em uma empresa, você está dando uma mensagem clara de que você acredita que aquele negócio vai dar certo.
Você está passando uma mensagem subliminar, mas indubitável, de que você tem fé naquele negócio, ou naquela pessoa, ou naquela instituição. Uma outra maneira de investirmos é através do tempo. Todo tempo que você destina para alguém é também um investimento. Todo tempo que você destina para Deus e para a obra do Senhor é também uma mensagem de que você está crendo, confiando em Deus, de que você está de alguma maneira depositando a sua esperança e a sua expectativa de que aquilo que você está investindo no reino terá sim uma rentabilidade, terá sim um galardão, terá sim um prêmio. Falar de investimento para o povo de Deus parece materialismo, parece carnalidade, mas não. O reino de Deus é um reino de investimentos. Todas as vezes que Jesus abordou o reino de Deus, ele abordou com um viés de crescimento. Você vai ver as parábolas que Jesus falou sobre o reino, e em todas elas havia por trás um viés de galardão, de recompensa. Quando o Senhor Jesus falou o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e levaram as sementes. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, e então logo brotou, mas quando o sol bateu, ela logo secou, morreu, não deu frutos, porque não tinha raízes aprofundadas, antes era de curta duração. Outra parte das sementes caíram entre espinhos, e nascendo a planta e os espinhos crescendo, sufocaram aquela planta e ela ficou infrutífera. E o Senhor Jesus vai dizer que uma outra parte dessas sementes caiu em boa terra. E o termo que Jesus vai usar é: e ela rendeu 30, 60 e até 6 vezes por uma semente. Meu irmão, tem que estar claro no seu coração que cada segundo, que cada momento que você passa na presença de Deus não é apenas uma doação. Primeiro, é uma expressão de fé, e segundo, é uma expressão de que você está crendo e investindo naquele reino, e esse reino tem um rei, e Jesus disse: eu tenho comigo a minha recompensa, e eu trarei a recompensa e darei a vocês quando eu voltar. Então, meu irmão, tudo que você está fazendo para o Senhor, não pense que é um favor, não pense que é algo que você está fazendo e que vai ficar sem paga, sem recompensa. Não, o Senhor é aquele que disse para Pedro, num dia caminhando com Pedro, Pedro fez uma pergunta e disse: Senhor, e nós largamos tudo para te seguir, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir, para vir atrás de ti, e o que será de nós? Porque o Senhor Jesus tinha acabado de dizer que era muito difícil os ricos entrarem no reino dos céus. Então eles disseram: Senhor, então quem pode se salvar? E o Senhor disse: aqueles que têm apego ao dinheiro, será muito difícil entrarem no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nesse ambiente, do que aquele que tem amor ao dinheiro, apego às riquezas dessa terra, entrar no reino dos céus. O tempo passa, e Pedro olha para Jesus e se lembra do dia em que Jesus o chamou. Pedro era dono de uma cooperativa de pesca, tinha barcos, tinha funcionários, era um empresário até bem sucedido. E quando Jesus passa, Jesus faz algo na vida de Pedro e diz: olha, a partir de hoje, larga isso tudo, comece a me seguir e eu vou fazer de você um pescador de homens. E no meio daquele treinamento, Pedro não tinha pescado ninguém ainda. Pedro não tinha pregado para ninguém e visto o mover de Deus ao qual o Senhor Jesus tinha o convidado para participar. E então ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu larguei tudo para te seguir, e o que será de mim? Nós largamos tudo, e o que será, Senhor, de nós? E talvez em alguns momentos da sua vida você diga isso: olha, eu deixei a minha cama quentinha para te servir, e aí? Eu larguei a minha casa, Senhor, não larguei de abandonar, mas deixei a minha casa para estar na tua presença, para fazer a tua obra, mas não estou percebendo as evidências, Senhor, e aí?
Eu estou fazendo algo que o Senhor colocou nas minhas mãos e talvez o vento seja contrário e você não está vendo nenhum tipo de progresso humano, natural. E talvez você também se pergunte: Senhor, eu deixei algumas coisas para te seguir, e aí, Senhor? E aí a resposta que Jesus deu a Pedro é a resposta que Ele dá para mim e para você nessa manhã. Jesus disse: Pedro, não existe ninguém, ou seja, não tem exceção para essa regra. Todo aquele que deixou pai, mãe e filhos e campos por amor de mim e do evangelho não ficará até 100 vezes tanto com recompensa nesse tempo e na vida vindoura a vida eterna. Então, meu irmão, o reino de Deus é assim: investimento e lucro. O reino de Deus é contribuição e colheita, é semeadura e, como diriam os irmãos uruguaios, cosecha. Você não vai ver a semente morrer e ela ficará morta, não. A semente que morre, ela brota e dá muitos frutos. Reino de Deus é um reino de recompensa. O Senhor Jesus disse: eu tenho a minha coroa, eu tenho o galardão, e eu trarei e darei a recompensa àqueles que permanecerem até o fim. No final dessa trajetória, no final desse sofrimento, no final desse choro, no final desse processo, no final, se você não parar, tem uma recompensa poderosa de Deus te esperando. E é assim que um homem de Deus deve marchar, é assim que uma mulher de Deus deve marchar, sabendo que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir, e que todo investimento no reino de Deus vai ter uma grande recompensa. Alguns momentos é bem verdade que nós não estamos conseguindo ver a recompensa. Às vezes no olho do furacão é apenas caos, tribulação, problemas. Às vezes decidimos seguir ao Senhor e parece que a vida será de ascensão e no primeiro momento é declínio. Procuramos o Senhor por uma cura e num primeiro momento talvez o diagnóstico ainda piore. Agora, a grande certeza que nós devemos ter é que quando Jesus libera uma palavra sobre a vida de alguém, podem passar os céus e a terra, a balança comercial pode quebrar, mas se uma palavra de Deus foi liberada sobre a sua vida, passarão os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar até que a recompensa dessa palavra te alcance. Então por que nós fazemos o que fazemos? Porque cremos 100% que cada investimento nesse reino vai ter recompensa aqui e na vida eterna. Você e eu devemos andar aqui com uma consciência: Deus prometeu, nós nessa terra comeremos o melhor dela. Não é para se apaixonar por ela, mas é para saber que o Deus que criou céus e terra, que nós chamamos de Pai, nos deu essa terra como herança. Então não é para andar aqui cabisbaixo, não é para andar aqui gemendo, não. É para andar aqui como filho do dono de tudo. No mundo teremos aflições, mas Jesus vai dizer: essa aflição vai trazer a vocês uma recompensa. E qual é? Vocês terão bom ânimo. Diante da tempestade, diante do vendaval, diante da falta de apoio, lembre-se, se é para Deus, de Deus virá uma grande recompensa. O que nos decepciona é que às vezes o investimento que fazemos para Deus é depositado em homens. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Nós servimos a Deus fazendo uma obra nessa terra que é física, que é natural. E às vezes confundimos. É mais ou menos assim: eu faço um investimento no ministério de um irmão, numa obra, compro um instrumento, dou um prato de comida, enfim, eu estou investindo nele. Quando eu faço esse investimento está sendo derramado na vida dele. Mas o administrador, o gerenciador desses recursos não é ele. É o reino de Deus no qual eu creio e estou aplicando. A recompensa não vem dele, a recompensa vem do rei do reino. É como se você chegasse com uma quantia em dinheiro no banco e fosse fazer um depósito na sua conta, e aí você vai e coloca ali na mão do caixa. Você chega com um malote com 100 mil reais, já pensou esse dia? Aleluia!
chegando com 100 mil em espécie assim no banco. Primeiro vão te chamar de doido, mas depois vão depositar o teu dinheiro. Aí o caixa pega aquele recurso e vai lá e faz os trâmites. Quem vai fazer o seu dinheiro render e quem é responsável por te dar o lucro não é o caixa, é o banco. Quem vai fazer com que a obra que nós estamos fazendo renda, tenha rentabilidade, avance e nos dê a alegria que é a recompensa de estar nesse reino, não são as pessoas para quem nós estamos fazendo, mas é para o Deus a quem nós fazemos. E é por isso que muita gente se frustra na caminhada, porque está fazendo algo esperando recompensa de homens, porque está fazendo algo esperando adesão humana. Não, nós continuamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, porque nós estamos convictos, a nossa recompensa vem do Senhor. E acabou. Cara feia não nos para, falta de visão não nos para, gente que não crê não nos para, por quê? Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. Deposite nessa manhã todos os teus investimentos no Senhor. Deposite nessa manhã toda a tua fé, toda a tua esperança em Deus, porque dele, meu irmão, não tem sombra de dúvida, ele é plenamente confiável. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, investimento é uma linguagem clara de que você está crendo naquilo que você está investindo. Investimento às vezes é monetário, outras vezes o investimento é de tempo. Sempre que você dedica, e essa é uma habilidade dos líderes, você que está na liderança de algo ou tem um chamado para liderar, o teu maior investimento na vida das pessoas que te cercam será de tempo. O que um líder deve investir na vida de um liderado, de um colaborador, de um cooperador, é o seu tempo. Não é apenas o dinheiro, não é apenas a capacidade intelectual de dizer faça assim, não. O que vai transformar a vida das pessoas que estão à tua volta é o tempo que você dedica a elas. Estamos vivendo uma geração onde os filhos estão órfãos de pais vivos. Crianças que não têm limite, jovens que estão dependentes das redes sociais, porque não criaram uma rede, um vínculo profundo com os pais. Pais que dão presentes, mas que não entenderam que o presente do filho não é o presente, é a presença. Jesus deu essa aula dizendo: ainda que as pessoas abandonem vocês, ainda que o mundo corra, que vocês sejam deixados de lado, lembrem-se, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. Qual era a palavra? Eu não abandono vocês, eu invisto em vocês, eu dou a minha presença, e a minha presença física, mas espiritual para vocês, e eu dou o meu tempo para vocês. Então, demonstração de que você crê é tempo. Se você crê no teu chamado, você dedica tempo. Ah, não, você não crê. Não tem tempo para crer no teu chamado, você não tem tempo para investir nele, você não está crendo, é uma mensagem clara. Ah, eu creio, eu tô junto, mas nunca aparece. Já viu que no mundo tem uns amigos de antes da hora? É mais ou menos assim, é aquelas pessoas que chegam e dizem: olha, se você um dia precisar de mim, conta comigo, me liga, fechou? E aí, na hora H, não está ali. E tem os amigos também de depois da hora. Você passou por todo aquele problema, depois que você se levanta, ele aparece. Aí você conta a história e ele diz: por que você não me chamou? É aquele que chega para ajudar depois que está pronto. Agora, Jesus é o amigo bem presente na hora da angústia. É por isso que nós confiamos nesse reino, é por isso que nós investimos nesse reino, é por isso que nós depositamos a nossa esperança nesse Deus, porque Ele é 100% confiável, Ele não se atrasa, Ele chega no tempo certo, Ele é o Pai da eternidade, diz a palavra, Ele controla o tempo. Então, quer dar uma demonstração a Deus de que você crê nele? Primeira expressão é invista.
Invista suas forças, invista sua capacidade, invista os seus recursos, invista. Invista o seu tempo. Passe tempo com Deus. Isso é uma das maiores declarações de amor que você pode dar ao teu Senhor. Passe tempo com a tua família, passe tempo com os teus filhos, passe tempo com os teus, passe tempo com o teu instrumento, passe tempo com o dom que Deus te deu, passe tempo para lapidar isso. E você está dando uma mensagem para o céu: eu creio naquilo que o Senhor me deu e por isso eu estou investindo o meu tempo nisso aqui. Uma outra maneira de investir, muito comum, além do investimento financeiro, além do investimento de tempo, é o investimento da presença. É quando você está num lugar com a sua presença. Essa é também uma declaração a Deus, é uma declaração às pessoas de que você está crendo naquele negócio. É quando você está presente. Estar presente significa dizer: eu creio nisso aqui. Estar presente na vida da tua família significa dizer: meu Deus, é todo mundo atravessado, mas eu ainda creio que Deus pode dar um jeito nessa galera. É você ir lá para o trabalho todo dia, meu Deus, você levanta e diz: a carreta passou por cima de mim, e lá vou eu de novo para aquele lugar. Jesus me guarda. Mas você não se furta de ir, porque lá no fundo você tem esperança de que Deus faça um rebuliço naquele lugar. Então presença é uma declaração: eu creio nesse negócio. É quando Deus te envia para um lugar, e ainda que seja para o olho do furacão. Quem foi que te enviou? Foi Deus. Por causa da presença de Deus na tua vida e na crença nele, você vai com a tua presença física para dizer: eu creio. Presença física é uma das maiores declarações que nós podemos dar ao nosso Deus e às pessoas. O mundo corporativo, o mundo político sabe disso e usa essa ferramenta ao seu favor. Você já viu que em épocas de pleito político, partidos contratam pessoas que têm fé pública, que têm notoriedade, que são influenciadores de massa. E eles contratam esses artistas, essas pessoas, para associar a sua imagem, a sua presença aos candidatos. Gente que nunca se envolve com político, você nem sabia que ele gostava daqui, não tem partido, não tem nada, mas foi contratado para emprestar a sua imagem, a sua presença. E quando você olha para aquela pessoa junto com aquele político, qual é a leitura que você faz? Eles estão juntos. Ele crê nisso aqui. E por conta da credibilidade que ele carrega, ele leva pessoas a crer naquilo que ele também crê, por conta da sua presença. Todas as vezes que você vai a um lugar, você está dando uma mensagem: eu creio nesse negócio. Todas as vezes que você se levanta e sai para trabalhar, você está dizendo: eu creio que Deus pode mudar a minha vida. Todas as vezes que mesmo debaixo de tempestade, de vento contrário, de palavra negativa, você se levanta e diz: eu não vou parar, eu vou para o lugar que Deus me mandou, porque eu creio que Ele pode mudar a minha história. Então todas as vezes que você coloca a tua presença num lugar ou ao lado de alguém, você está dizendo: eu creio nisso. Todas as vezes que você se levanta e vem para a igreja, você está dizendo: eu creio no Deus que me criou e me formou e que um dia vai me levar de volta para casa. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará. Então é debaixo dessa pegada de entendimento que a igreja deve se mover. É debaixo dessa unção poderosa que nós devemos mandar mensagens para o céu. Porque o contrário também é verdadeiro. Quando no coração a gente diz: eu creio, mas não invisto, a real mensagem é: eu não creio. Quando você pode estar, mas prefere não estar presente, você até diz: não, eu sei que vai dar certo, mas o fato de não vir, o fato de não estar presente, a mensagem é o contrário: eu não estou acreditando nesse negócio. E é bem assim, você já viu? Quando você perde a credibilidade em alguém, a primeira coisa que a gente faz é afastamento. Ninguém quer ser visto com alguém que não crê. Ninguém quer emprestar a sua imagem para alguém que você sabe que está fazendo algo que você não acredita. Uma outra maneira de demonstrarmos a nossa confiança e a nossa fé em Deus,
de demonstrarmos que nós estamos crendo naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E essa é a maneira clássica, categórica e bíblica. É demonstrar a nossa fé através daquilo que nós falamos. A tua fala, a minha fala, denota o que nós estamos crendo. É bíblico e é uma sentença imutável. Nós falamos daquilo que acreditamos. O que sai da sua boca revela o seu coração. E aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Tudo que sai da sua boca é uma sentença. É uma declaração explícita daquilo que você está acreditando. O texto que nós lemos foi escrito por Paulo. Alguém que pregou o evangelho. E quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: o evangelho que eu estou pregando para vocês não é um evangelho de homens, não é um evangelho humano, porque eu não recebi de homem algum, e não fui ensinado por homem algum, mas eu recebi por revelação do próprio Jesus Cristo. Então esse texto que nós lemos é escrito por alguém que não recebeu o texto escutando de alguém. Não recebeu o texto através de uma doutrina humana, não. Ele recebeu a revelação do próprio Jesus. Jesus veio para ele e ensinou e disse: ei Paulo, se você crê, você fala. E porque você fala, você está demonstrando que você crê. Crie. Por isso falei, nesse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos da igreja de Corinto, ele está declarando aquilo que ele aprendeu de Jesus. E Jesus, por conseguinte, em consequência, recebeu os ensinos de Deus. Certa vez Jesus disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Jesus estava dizendo: o ensino que eu estou dando a vocês não saiu da minha mente, eu estou ensinando a vocês o que o Pai me ensinou. Então agora nós estamos diante de uma escala cronológica, estamos diante de uma sequência hierárquica, que começa com uma escrita de Paulo a uma igreja, mas que foi recebida para ele através do que Jesus deu, e Jesus deu a ele o que recebeu do Pai. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ei, Deus também fala daquilo que ele crê, e por isso ele ensinou o Filho, e o Filho me ensinou, e por isso eu estou dizendo a vocês: creiam e falem daquilo que vocês creem, porque é assim que acontece nos céus. Tudo que Deus falou, ele falou porque acreditou. Tudo que Deus liberou com palavras, liberou porque cria. Em Deus não existe dúvida. Em Deus não existe sombra de variação. Deus é pleno em convicções. E tudo que Deus falou, ele falou de maneira convicta. E só falou porque acreditou, porque acredita. Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer assim, Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Isso é fé. É você acreditar em coisas que você não está vendo. E mais, é você esperar que aquilo que você não está vendo aconteça. Quer saber se hoje você está vivendo por fé? Faz agora aí um check-up dentro do seu coração e passa um filtro perguntando ao seu coração: o que é que nós estamos esperando de Deus agora? Porque vida por fé não é uma vida alienada, não é uma vida de dar glória a Deus e aleluia, não. Vida por fé é uma vida de esperar com convicção aquilo que Deus disse que vai fazer. Viver por fé é viver esperando que algo de Deus aconteça no próximo segundo, que algo de Deus aconteça na próxima hora, que algo de Deus aconteça quando você saia daqui e volta para casa, que algo de Deus aconteça nessa semana, que algo aconteça. Isso é viver por fé, é viver esperando. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. E a fé é o que? É a prova.
Não é alguém que vai te dizer, olha, vem aqui, eu vou te mostrar, olha onde Deus vai te levar. Não é alguém que vai vir com umas passagens para daqui a 1 ano, para o lugar que você está orando, para a nação que Deus te prometeu, e vai te mostrar, tá vendo aqui? Daqui a 1 ano, ó, já está comprada a passagem, daqui a 1 ano você vai estar lá. Não é uma pessoa que vai fazer isso. Viver por fé é crer naquilo que Deus prometeu e ter como um firme fundamento essa esperança no teu coração. Ainda que não hajam evidências, ainda que não haja colheita humana e natural, ainda que não haja apoio físico, você tem que crer no que Deus falou, porque quando Ele fala porque Ele também creu. É muito mais profundo que apenas entender que eu falo do que eu acredito. É uma linha que começa em Deus. Deus falou e falou do que acreditava, e porque falou do que acreditava, tudo aconteceu. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Quando você sai e as pessoas testemunham ao teu favor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, líder abençoado, líder abençoada. Quando esse testemunho, quando você não está, é dado, sabe como é que isso acontece? Pela fé. Pela fé que você tem no Senhor, mais do que pelas obras que você produz. O que dá o testemunho ao teu favor é a fé que você carrega nele. Talvez você não tenha nada para mostrar, olha o que Deus fez. Mas aqui dentro você tem um monte de coisa para dizer, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Talvez do lado de fora, muitas coisas a consertar, mas aqui dentro uma chave já virou e você está dizendo, eu não sou mais o mesmo, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, eu vou viver o que Deus me prometeu. Fé. Pela fé os antigos alcançaram bom testemunho, diz a palavra. E pela fé nós cremos, diz a carta aos Hebreus, que os mundos foram criados como? Pela palavra de Deus. Os universos, as galáxias, tudo que existe foi criado através de uma ferramenta. Qual? Palavra. A ferramenta de criação de Deus para o universo, Ele poderia ter feito pensando. E Deus criou tudo através do pensamento. Pensou, pum, aconteceu. Mas não foi. Deus podia ter feito tudo estralando os dedos. E Deus criou tudo ao estalar dos dedos. Foi? Não, não foi. Deus criou tudo olhando. Ele olhou e criou. Não. A Bíblia vai nos ensinar que tudo que Deus criou, Ele criou pela sua palavra. Nós estamos aqui estudando um texto que diz que nós devemos falar daquilo que nós cremos. E nós estamos estudando um texto que nos leva à conclusão de que Paulo escreveu isso porque recebeu de Jesus, e Jesus recebeu de Deus, e Deus está dizendo, o que eu falo porque eu creio, e porque eu creio, eu crio. Consegue entender que tem coisas que você vai falar debaixo da unção de Deus, elas não existem, mas serão criadas porque Deus colocou uma fé no teu coração, e baseado nessa fé, você vai falar, e porque você falou, vai acontecer. É o contrário do que o mundo prega. O mundo prega, você está vendo, então fale. Fale das notícias, fale das tragédias, fale do caos, fale, é o que vocês estão vendo. E Deus está dizendo, não fale do que você está vendo, fale daquilo que você crê aqui dentro. Porque é o que você carrega aqui dentro que vai mudar os ambientes do lado de fora. Criação do mundo. Hebreus 11 diz que foi pela fé, foi pela palavra. Aí nós vamos ver uma outra carta, nessa mesma carta aos Hebreus. Em Hebreus 1. O texto vai dizer o seguinte, que Deus não apenas criou pela palavra, mas que tudo que Ele criou pela palavra, Ele também sustenta. Como? Hebreus 1, havendo Deus, outrora, falado diversas vezes e de várias maneiras aos nossos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou pelo Filho. Como é que hoje Deus fala conosco? Pelo Filho.
Quem é o caminho de conexão entre o desejo de Deus e a mensagem chegar no teu coração? Não é através de um anjo. Não é através do sonho de uma irmãzinha, não. Deus fala contigo através do Filho. E o Filho é a palavra de Deus. Por isso, gente que conhece o Filho pode estar tudo caindo. Ele segue marchando e dizendo: foi Deus quem prometeu, eu vou viver as promessas do Senhor. E acabou. E quem vem atrás às vezes não está vendo o que ele veio e fica dizendo: estava na hora de parar, né? Vamos dar uma força para ele, vamos dizer que não está dando certo. Ele está iludido, tadinho. Não. Gente que carrega uma palavra de Deus, crê naquela palavra e vai até a eternidade por aquela palavra. Havendo Deus outrora falado diversas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Tudo nessa terra que a gente precisa tem um dono, melhor, um herdeiro, que foi constituído por Deus. É por isso que José não pode dar o que a gente precisa aqui, não é dele. É por isso que João foi um baita de um apóstolo, mas ele não pode dar para nós o que a gente precisa aqui, não é dele. Quando a gente precisa de algo aqui, a gente pede no nome de Jesus. E esse que tem nome acima de todo nome, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Esse é o dono, o herdeiro. Ele sim tem autoridade para nos dar. Havendo Deus outrora falado, criou ele, fez ele como herdeiro de todas as coisas. E por quem criou o universo. Ele é o resplendor, Jesus é o resplendor da glória de Deus, diz o texto. Jesus é a expressão exata da pessoa de Deus. Quer conhecer Deus? Conheça o Filho. O Filho é a foto, o xerox, é a cédula de identidade do Pai. Você olha para o Filho, já era, você conhece o Pai. E aí o texto termina dizendo o seguinte, o mais importante. E ele, Jesus, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus Pai cria pela palavra. Agora o Deus Filho sustenta o que o Pai criou também pela palavra. A tua casa não vai cair, não é porque tu é forte, é porque aquele que é o Verbo, o Filho de Deus, é aquele que sustenta a tua casa com a palavra. A tua vida emocional, psicológica, você que talvez estava numa depressão, ou está ansioso, ansiosa, pensando em largar, Deus está te dizendo, ei, a tua mente não vai se perder, porque quem sustenta a tua mente é o Senhor pela sua palavra. Palavra de Deus é extremamente poderosa. Deus está nos ensinando nessa manhã o poder da palavra. Para não banalizarmos, para não perdermos uma oportunidade. Quando você entende o valor da palavra, quando a palavra vai ser ministrada, você larga tudo. Quando você está num lugar e você não conhece ninguém, mas alguém diz, olha, vai ter uma ministração, você larga tudo, porque você entende que a palavra de Deus é que cria todas as coisas, e é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Jesus, como filho, foi a ferramenta de Deus para a criação. Hebreus diz que Deus criou tudo. E o Filho é a ferramenta de Deus nessa criação. E o Filho é aquele que sustenta o que o Pai criou. Quando nascemos, debaixo dessa geração adâmica, nós nascemos já debaixo de uma opressão, de uma carga do pecado. Por um homem o pecado entrou no mundo. Jesus veio como cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, para retirar o pecado do mundo. Foi o que João disse quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando viemos para essa terra, viemos como criaturas. Quem criou todas as coisas? Deus. Agora, para ter uma vida plena e sustentável, só tem um jeito: botar o Filho para dentro da vida. Porque quem sustenta o que Deus criou é o Filho.
Por isso tem um monte de gente que é criatura de Deus, foi Deus quem criou, mas a sua vida está em declínio, em derrocada. E não tem como parar essa queda, não tem como parar esse desastre. Só tem um jeito, é colocando o Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Aí a casa que Ele te deu fica de pé, porque o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí o casamento que Deus criou para você fica de pé, porque o Filho está ali sustentando todas as coisas. Aí o ministério e o dom que Deus te deu flui, alcança pessoas. Por quê? Porque Jesus está ali sustentando o que Deus te deu. Sem Jesus não existe sustento. Certa vez Jesus estava no meio das pessoas, os discípulos, os fariseus estavam por perto. Começaram a questionar Jesus. E Jesus disse: aquele que vier até mim, de maneira alguma terá fome. Aquele que vier até mim, chegar perto de mim, correr para mim, não terá fome. Você podia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, vendo a Olimpíada, fazendo qualquer coisa, um churrasco, se está preparando, depois convida o pessoal. Que a gente vai sair daqui todo mundo pilhado. Aleluia. Quando você veio para cá, você veio para a casa de Deus, você veio para ouvir a palavra de Deus, você veio para ouvir o Filho. Quando você veio, você se aproximou. Sabe o que Jesus disse? Ninguém significa plenitude, não tem exceção. Todo mundo está incluído nessa regra. Ninguém que se aproxime de mim terá fome. Todas as vezes que você vier para um culto, você vai sair saciado da palavra de Deus. Todas as vezes que você estiver no olho do furacão, não tiver o que fazer, vai lá rapidinho, se tranca no banheiro lá da empresa. Rapidinho, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Em nome de Jesus. E no nome de Jesus Ele vem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer sustento? O sustento não vem da conta bancária, o sustento não vem dos amigos, o sustento não vem de apoio humano, o sustento vem do Senhor que está te dizendo: se você chegar mais perto de mim, você nunca mais terá fome. Ele segue dizendo: aquele que crê em mim jamais terá sede. Perceba que são dois níveis. O primeiro nível é: se você vier até mim, você vai estar saciado, nunca terá fome. É possível você permanecer vivo para a vida toda, até que o Senhor quebre aí o cordão de prata. Se você só se alimentar comendo. Agora, é impossível continuar com uma vida saudável e perpetuar a sua história sobre essa terra apenas bebendo. Jesus estava dizendo: se você chegar até mim, esforço, nível 1, presença, desejar, não ficar apenas vendo de longe, não ficar apenas ouvindo pela internet, não ficar apenas alheio, eu concordo com isso aí, não ser apenas favorável, mas ser um louco, apaixonado que larga tudo. Aonde Ele está, eu quero estar. Ele está dizendo: eu vou te suprir, não vai faltar nada, e você vai viver plenamente a minha vida nessa terra, até que eu volte para te buscar. Agora tem um outro time, daqueles que creem, mas creem de longe. É legal isso aí que vocês estão fazendo, hein? Mas não é para mim. Como Deus mudou a tua vida, hein? Dá para ver, eu creio nisso aí. Meu Deus, tu era aquela tragédia, e hoje assim está menos tragédia. Deu uma evoluidinha. É gente que crê no que Deus está fazendo. É gente que percebe que Deus está fazendo uma obra na tua vida, mas ainda não decidiu chegar perto. Esses vão sendo saciados e não terão sede, disse o Senhor. Eles vão sendo mantidos vivos com aquela água que o Senhor está dando, mas a fome continua. Não morre porque estão hidratados, mas uma fome aqui dentro continua. Agora, uma vez que você recebeu da água, você corre para comer o pão, e aí já era. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. Então, uma das maneiras de nós declararmos a nossa fé é assim, correndo para Ele. O texto sagrado de Gênesis vai explicar
a criação de todas as coisas. Deus disse para Moisés como foi que ele criou o mundo. E aí em Gênesis 1, está ali uma carta poética e profética de como Deus criou o universo. Quando não existia nada, só existia Deus, Deus é o princípio de todas as coisas, ele decidiu criar o mundo. E ali está a sequência pedagógica de como Deus fez o mundo. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a sequência criativa de Deus. Essa é a sequência pedagógica do nosso Deus Criador. Perceba que ele não começou criando a terra. No princípio criou Deus os céus e depois a terra. Tudo que Deus vai criar na sua vida obedece essa sequência. Deus primeiro cria lá, no invisível, no campo da fé, no metafísico, no sobrenatural. E uma vez criado lá, te prepara, porque vai acontecer aqui. Então, de maneira inteligível, o que devemos fazer? Senhor, cria aí. Eu ainda não estou vendo, mas pela fé eu estou declarando: a minha família será salva. Eu ainda não estou vendo, mas pela fé eu estou declarando: a casa vai se encher da glória de Deus. Eu ainda não estou vendo, mas pela fé eu vou declarar: eu vou pisar na nação que o Senhor preparou para mim. Eu vou viver os seus sonhos. E assim você joga para cima aquilo que você crê. Crie. Por conta dessa crença eu falo. E aí Deus pega isso que já foi criado no mundo espiritual e depois faz aparecer na terra. O que nós queremos? Construir na terra e pedir para que o Senhor abençoe. Estabelecemos coisas na terra e depois que estabelecemos, compramos, vendemos, nos associamos, fazemos coisas e depois a gente diz: Senhor, agora move o céu para abençoar esse negócio. E a sequência em Deus é: primeiro Ele cria lá. Porque nós já fomos, diz a palavra, abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Tudo que é nosso está preparado. Tudo que é nosso já foi feito. Deus não está lá em cima: eu vou ver agora, vou fazer um negocinho aqui para Ele. Não. Deus é pleno, está pronto. Mas está num lugar que você não alcança com os olhos físicos. Então alcança pela fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o carinho de Deus. A terra no primeiro momento era sem forma, sem limites. Um negócio que você olhava e dizia: uma massa, disforme, sem beleza. Ela não era apenas sem forma, ela era vazia, oca, desprovida de conteúdo. E mais, sem forma e vazia e nas trevas. Você se lembra de alguém que algum dia passou por um momento da vida assim? Sem formas. Sem forma significa sem limites. O que dá forma a um objeto são os seus limites. Você olha e diz: por causa dos seus limites. Se você tira os limites, ele perde a forma. Você conhece alguém que passou uma fase da sua vida vazio, desprovido de conteúdo, tentando preencher com tudo que o mundo oferecia, mas esse vazio aqui nunca era preenchido? Você conhece alguém que talvez viveu sem forma, vazio e um período de trevas, de pouca luz? Que tentava acertar a saída, mas não conseguia. Que tentava tomar decisões assertivas, mas era sempre uma decisão equivocada. Vivia nas trevas. A humanidade antes de Jesus era assim. Eu e você antes de Jesus, em certa proporção, éramos assim. Vazios, sem limites, fazendo o que quero, ninguém manda em mim. E hoje a gente diz: não, eu sou escravo de Cristo, Ele é o meu Senhor. Hoje eu tenho regra, hoje eu ando e vivo para Ele. Hoje eu tenho um dono. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E aí agora Deus vai entrar em ação de novo. Perceba que está tudo bagunçado, mas tudo quem criou foi Deus. No princípio criou Deus.
Tudo isso aí é criação de Deus. E no meio dessas trevas vai começar agora uma aula de Deus. O Deus que fala daquilo que crê. O Deus que ensinou Jesus, que ensinou Paulo. Agora Deus vai dizer, o texto diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aquelas trevas que cobriam a terra agora sumiram. Aquelas dúvidas que povoavam o pensamento agora desapareceram. A falta de limites agora não fazem mais parte da vida. Agora a luz chegou. E quando a luz vem, Deus disse, a luz é boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. No dia seguinte, a Bíblia vai dizer, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão os céus. E disse Deus, olha Deus dizendo, imagina Deus criando e falando. E quando ele falava, tudo que Deus disse, ele disse porque acreditava. E tudo que Deus criou, criou falando, dizendo. Então tudo que Deus criou dizendo, ele criou porque cria, porque acreditava, porque depositava a crença, porque sabia que ia dar certo. Quando Deus te criou, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou. Nós somos criação de Deus, o que significa dizer, se ele nos criou, é porque ele cria que nós iríamos dar certo. Você não é fruto de um aborto, você não é fruto de um acaso, você não é fruto de uma gravidez indesejada, você não é fruto de um método contraceptivo que deu errado, não. Você é fruto de um projeto de Deus, e ele cria em você que você iria dar certo. Então hoje toda sentença natural cai sobre a sua vida. Hoje você está descobrindo, Deus antes de me criar falou ao meu respeito, e se ele falou é porque ele acreditava em mim. Meu irmão, se Deus acredita, como é que uma cara feia de um Zé Mané vai te parar? Se Deus que criou os céus e a terra está dizendo, você vai viver os meus sonhos e acabou. Falta de dinheiro não vai mais te parar. Falta de apoio humano não vai mais te fazer retroceder. Você vai viver plenamente os sonhos de Deus e assim será para a glória dele. Então o método de criação de Deus é através da sua palavra. Todas as vezes que Deus abriu a boca e falou, ele liberou um poder. O poder da palavra de Deus. Todas as vezes que Deus fala, meu irmão, ele não apenas te informa. Quando Deus fala, você vai, ele não está dizendo, talvez um dia tenha uma possibilidade de você ir lá. Não. Quando Deus fala, ele está dizendo para você, tudo que precisa para você chegar lá já está pronto. Um dia eu vou te levar e acabou, é uma sentença. Deus fala do que crê, em Deus não há dúvida, Deus é convicto. Então quando ele fala, ele não apenas comunica, mas ele libera um poder para criar o que ele falou. Deus pode mudar a tua história financeira nessa manhã, agora. Uma palavra de Deus pode te dar uma ideia que mude a tua história agora. Uma palavra de Deus pode sair daqui agora e mudar a história da tua família, de te fazer uma pessoa nova agora, pela palavra. Porque quando Deus fala, o poder é liberado. O que saía da boca de Deus não era apenas som. O que saía da boca de Deus que fazia com que as coisas fossem criadas? Era poder, dunamis, capacidade criativa.
Mas o que saía da boca de Deus era a sua palavra. A palavra de Deus é o Filho. Quando Deus fala, Ele libera Jesus. Jesus é a ferramenta de criação de Deus. Quando Deus fala, Ele libera o verbo. E o verbo é a palavra. E o verbo é Jesus. João 1. João vai dizer: no princípio era o verbo. O verbo, que era Jesus, estava com Deus. E o verbo era Deus. Tudo foi feito por Jesus. Está entendendo? Quando Deus falou, haja luz, Ele liberou poder. E esse poder, esse dunamis, era o Filho. Era o Filho que disse: eu sou a luz do mundo, que veio para iluminar tudo. Então todas as vezes que Ele fala, um poder sobrenatural vem rasgando os céus, vem sendo transportado pelos mundos para chegar e te atingir com uma verdade. E esse poder é Jesus. Algumas pessoas confundem a voz de Deus com a palavra de Deus. A voz é limitada. A voz é limitada pelo som, pelas ondas, pela capacidade auditiva de quem ouve. Agora, a palavra não tem limites. É mais ou menos assim. Eu estou aqui comunicando. Se eu diminuir o tom, eu diminuir o volume aqui da minha voz e começar a falar mais fraco, quem está aqui perto talvez escute a minha voz. Quem está longe, um pouquinho menos. Mas quem está lá fora não vai ouvir, com certeza. Mas isso não significa que eu não estou falando. A voz é o som. E muitas vezes a voz não é audível. Muitas vezes Deus vai falar com você e você não vai escutar a voz. Porque a voz é o que envolve a palavra, mas não é a palavra. A voz é o veículo que transporta a palavra, mas o que importa não é a voz, o que importa é a palavra. A palavra é o conteúdo do que Deus quer fazer. Por isso a palavra não precisa nem ser escutada para funcionar. É assim. A palavra no princípio estava com Deus, e a palavra era Deus, a palavra é Jesus. Deus está lá de cima. E hoje nos reuniu aqui no CI de Blumenau para liberar uma palavra. E Ele está abrindo a boca e dizendo: creiam naquilo que eu estou fazendo. Creiam e comecem a falar daquilo que eu estou fazendo. Crie, por isso falei, nesse espírito de fé nós cremos, e por isso nós vamos falar. Essa é a palavra para hoje. Deus lá de cima está liberando a palavra. E quem vem trazendo a palavra? Jesus. Jesus é o conteúdo. Não é um som. Não é uma voz apenas. Pode ter voz, pode ter som, pode ter barulho, mas pode não ter nada. Porque a voz é mais simples. Agora a palavra é que contém o poder. O poder da palavra é liberado ainda que você não escute a palavra. Certa vez um centurião, ele estava com o seu servo doente em casa. Ele amava aquele servo e então ele mandou algumas pessoas para irem chamar Jesus. Eles disseram: olha, Senhor, venha conosco, porque o servo desse Senhor está doente, e é digno que o Senhor faça isso por ele, porque ele ama a nossa nação, ele construiu a nossa igreja, a nossa sinagoga. E Jesus vai com eles. No meio do caminho ele manda amigos, e esses amigos vão agora levando uma outra notícia. Esses amigos vão enviados por esse centurião dizendo: diga para Jesus que eu não sou digno de que ele entre aqui na minha casa. A minha casa não é digna de recebê-lo. Ele tinha o entendimento da grandeza de quem estava vindo. Ele tinha o entendimento de que quem estava vindo não era apenas uma pessoa, mas era um corpo, era Deus encarnado carregando a palavra. E ele disse: olha, eu não sou digno de receber o Rei da Glória na minha casa, mas diz para ele mandar uma palavra e o meu servo vai ser curado. O servo estava em casa para morrer, ele não escutou a voz,
Porque a palavra é tão poderosa que não é preciso ouvir a voz. A palavra sendo liberada, ela não volta para ele vazia. Vai dar certo. A ele honra, a ele glória, a ele louvor. Hoje Deus está liberando palavras sobre famílias aqui. Ei, o teu filho não vai ouvir. Não precisa ouvir. Se é palavra de Deus, ela vai pegar ele onde ele está, vai dar certo. Deus está liberando palavras sobre ministros aqui nessa manhã. Você está ouvindo a voz, mas o importante é pegar o conteúdo da palavra aqui dentro. Guarda aqui, guarda dentro do teu coração. Guarda o chamado que Deus te deu, guarda aquilo que Deus falou. Ei, guarda no teu coração, porque vai acontecer. A palavra é infalível. E a palavra, gente, ela é Jesus. Quando você vê a Bíblia, e a partir de hoje, todas as vezes que você ler as histórias de Jesus caminhando na terra, lembre-se desse entendimento. Não era apenas um homem caminhando, era um corpo carregando o poder criador da palavra de Deus. Jesus era a palavra se movendo na terra. E por isso tudo que ele falava acontecia. Certa vez Jesus estava em uma casa e ali estava um homem que era paralítico. A expectativa é que aquele homem fosse colocado de pé. Jesus olha para ele e Jesus é o verbo, é a palavra. A palavra de Deus é liberada sobre aquele homem. Os teus pecados estão perdoados. As pessoas em volta caíram numa grande decepção, porque queriam ver a saúde física daquele homem. Mas lembra que Deus, quando começa a criar, começa com coisas celestiais. Ele vai se colocar de pé. Mas antes eu quero liberar ele nas cadeias espirituais. Ei, a tua vida vai fluir, a tua vida vai dar certo. Você vai viver o grande de Deus, vai acontecer. Ei, é palavra de Deus. É palavra. Mas primeiro é aqui, ó. Ninguém está vendo. É um lugar que os teus olhos não alcançam. A semente está brotando aqui. A tua mente está sendo transformada aqui, o teu coração está sendo transformado aqui. Ei, o entendimento está vindo aqui, ó. É nessa região, é por fé, mas está acontecendo. E uma vez estabelecido aqui no metafísico, vem para o físico, e aí já era. Jesus faz uma leitura do coração daquelas pessoas. Por que Jesus conseguia ler o coração das pessoas? Porque Jesus é a palavra. E a palavra é mais penetrante de que qualquer espada de 2 gumes. A palavra penetra a fundo e faz separação entre juntas e medulas, alma e espírito. E a palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração humano. Nessa manhã a palavra está sendo liberada e a palavra, o verbo que é Jesus, está entrando nos nossos corações, identificando áreas que precisam ser mudadas. E agora essas áreas estão sendo transformadas pelo poder da palavra. Jesus discerne o que está acontecendo naquela casa. Jesus discerne porque ele é o verbo, porque ele é a palavra, e a palavra vai entrando no coração. E ele vê tudo que está acontecendo dentro dos corações. E os corações estão dizendo: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque não dá para entender que Jesus é Deus sem acreditar na palavra. Não dá para entender que Jesus é o Criador de todas as coisas sem crer 100% na palavra. Não dá para viver os sonhos que Ele tem para a tua vida se não for um mergulho cego, de olho fechado na palavra. Não tem paraquedas, meu irmão. É por fé. E nessa manhã Ele está te dizendo: te lança em mim, porque eu vou mudar a tua história. Jesus, discernindo o coração de todo mundo na casa, Ele disse: o que é mais difícil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Porque dizer isso não tem comprovação de se foi perdoado ou não. Dizer os teus pecados estão perdoados, ninguém sabe se foi perdoado ou não. É numa região que ninguém vê. Agora, para que vocês saibam, disse o Senhor, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu agora digo. Olha o que vai acontecer agora diante dos olhos de toda a humanidade. Jesus vai falar. E Jesus vai falar do quê? Do que Ele cria.
Jesus vai falar daquilo que ele acredita. Antes de falar, ele crê, esse cara vai se levantar. Ele aprendeu do Pai, foi assim que o Pai criou todas as coisas, criou aquilo que acreditava, e agora o Filho vai dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o resultado? Uma multidão em volta da casa apavorada, porque aquele que entrou pelo teto carregado, porque não tinha nem lugar de umbridade, lugar onde as pessoas tivessem dado de acesso para aquele homem chegar à presença de Jesus. Olha que coisa linda. Ninguém consegue te bloquear o acesso à palavra. Você pode não conseguir ouvir por uma deficiência física, mas a palavra vai comunicar ao teu espírito. Você pode não entender a minha linguagem, o meu português. Você pode estar em um lugar distante agora ouvindo essa mensagem, e talvez o meu português dificulte o teu entendimento, mas o teu espírito está recebendo a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nós norteamos a nossa vida, Senhor, na tua palavra. Não baseamos, Senhor, as nossas crenças naquilo que estamos vendo. Levanta agora, Senhor, homens e mulheres que serão, Deus, homens e mulheres crentes na tua palavra. A tua palavra que não deixa dúvida, Senhor. A tua palavra que é como a tua escritura diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem antes regar a terra e produzir semente ao que semeia e pão para o que come, assim será também com a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. O Senhor Jesus liberou palavras sobre você, e essas palavras estão batendo na tua porta, na porta do teu coração há muitos anos. Uma resistência a abrir o coração e deixar a palavra entrar, mas a boa notícia é que a palavra não vai voltar para o Senhor sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada.